Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História da Igreja 2, aqui no Seminário Teológico Talmide. Nessa primeira aula, nós vamos estar fazendo uma pequena introdução para nos situarmos em que momento da história nós vamos estar nos detendo e que parte da história da Igreja nós vamos estar estudando a partir desta aula. Então, nós vamos conhecer, fazer uma recapitulação, relembrar a linha de tempo da história da Igreja. Você pode acompanhar neste gráfico aí ao lado no PowerPoint. A Igreja começa oficialmente no ano 30 depois de Cristo, e esse primeiro período da Igreja é conhecido como Igreja Apostólica ou Igreja Primitiva. E o que marca o início desse período da Igreja Primitiva é exatamente a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os discípulos. Aí está o marco inicial, oficial, da Igreja cristã, da Igreja de Jesus Cristo na face da terra. Antes desse período, não existia igreja e o tratamento de Deus com a humanidade era de outra forma. Então, uma característica muito importante desse período é a habitação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo constantemente com os discípulos de Jesus. Outra coisa que marca a característica desse período da Igreja primitiva e apostólica é a presença dos apóstolos. Nesse primeiro período, quem estava dirigindo a igreja, comandando a igreja, instruindo os novos membros dessa igreja, eram os apóstolos mesmos. Para compreendermos por que a história da igreja tem diferentes períodos, né? E nós vamos estar vendo isso aqui nessa linha de tempo, nós temos que entender por que tem esses períodos distintos, que é marcado pelos próprios historiadores, porque cada um desses períodos tem algumas características peculiares que não estão presentes em outros períodos da história da igreja. Por isso que nós temos essa divisão, essa linha de tempo. Então, a igreja inicia no ano 30, esse período é chamado de Igreja Primitiva e Apostólica ou Apostólica. O que marca esse período da igreja é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a presença dos apóstolos na direção desta igreja. Esse período se estende até o ano 100 e com o ano 100 começa então um novo período da igreja, conhecido como Igreja Perseguida. Esse ano, o fim da igreja primitiva ou apostólica e início da igreja perseguida é marcada com a morte do apóstolo João. Então, quando João morre, encerra-se o período da igreja primitiva ou apostólica e inicia-se o período considerado como da igreja perseguida. Considerando que, neste período da igreja primitiva e apostólica, já havia perseguições, certo? Mas essa perseguição vai se intensificar mais a partir desse ano agora, 100, e vai caracterizar todo o período seguinte dessa igreja, certo? Então, o que caracteriza a igreja perseguida, como o próprio nome diz, são exatamente as perseguições. E aqui vale considerar que a primeira perseguição contra o cristianismo, contra a igreja, foi promovida pelo próprio judaísmo, pelos próprios judeus. E a segunda perseguição que a igreja vai enfrentar é promovida pelo Império Romano. Então, este período da igreja inicia com o ano 100 e se estende até o ano 313. Neste ano, então, acontece algo que encerra o período considerado de igreja perseguida e inicia um novo período que é conhecido como igreja imperial. Que acontecimento foi esse? Foi exatamente o Edito de Milão, que foi assinado por Constantino e que dava tolerância religiosa para os cristãos.
eu gosto sempre de enfatizar e deixar bem claro que o Edito de Milão não oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Constantino concedeu tolerância religiosa, é diferente. Os cristãos, as perseguições diminuíram, os cristãos passaram a ser tolerados e tinham agora mais liberdade para cultuar e para exercer a sua fé. E uma coisa que caracteriza então esse período, que é chamado de Igreja Imperial, é justamente o domínio e a ingerência do império, da autoridade imperial, na pessoa do seu imperador, nos negócios da igreja. Então a igreja passou a ser favorecida pelo império, a tal ponto de que alguns bispos, alguns ministros, alguns pastores serem custeados pelo império. O império passou a construir igrejas, templos, etc, etc. Então, o que caracteriza esse período da Igreja Imperial é a tolerância religiosa que os cristãos passam a experimentar e gozar, e a ingerência, o domínio do império, do governo imperial sobre a igreja. Esse período da Igreja Imperial, então, vai do ano 313 até o ano 476. Neste ano, inicia-se, então, o período considerado de Igreja Medieval. E o que marca o fim da Igreja Imperial e o início da Igreja Medieval é exatamente a queda da cidade de Roma, pondo assim um fim, podemos dizer entre aspas, porque de uma forma mais sutil e menos, de uma forma mais mínima, mais pequena, o Império Ocidental ainda subsistiu por alguns anos, mas esse ano marca o fim do Império Ocidental, Romano Ocidental, e temos que considerar que o Império Oriental Romano segue por mais 1000 anos existindo. Então, a Igreja Medieval inicia com a queda do Império Romano Ocidental, com o surgimento do papado, o engrandecimento do papado. E aqui tem uma ressalva para relembrarmos, embora digam que o papado iniciou lá na igreja primitiva, isso não é verdade, porque o papado mesmo surgiu no período da igreja imperial, fim da igreja imperial e início da igreja medieval. E uma grande característica deste período é que a igreja, como o império havia caído, a igreja ganha poder, se sobressai, ocupa o espaço que o Estado deixou vago e passa a ter ingerência política nos países e em tudo que pertencia ao império. Então, em vez do império ter ingerência na igreja, a igreja passa a ter domínio e ingerência sobre o império. Então, esse período é conhecido também como, na história, como Era das Trevas, período negro, período da escuridão. Por quê? Porque foi uma época de muita decadência, onde realmente a igreja se desviou completamente e caiu em decadência total. Esse período, então, vai até o ano de 1517, quando começa o período da Igreja Reformada. E esse período, o que marca o fim da Igreja Medieval e o início da Igreja Reformada, foi exatamente o ato de Lutero, quando afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E essas 95 teses eram justamente denúncias e argumentos contra a indulgência e contra muitos abusos do clero. E estavam ali para que os interessados pudessem debater essas questões. E a intenção, obviamente, não era romper com a igreja, não era criar uma nova igreja, era que as autoridades eclesiásticas percebessem os erros e os abusos que haviam dentro da igreja. Infelizmente ou felizmente, não foi isso que aconteceu. Então, as 95 teses de Lutero marcam o rompimento
de um grupo de cristãos com a igreja medieval, considerada a igreja medieval, e começa o período da igreja reformada. Quero voltar só um pouquinho lá na igreja imperial para fazer o resgate de uma coisa que eu considero importante também. No ano 381, o imperador Teodósio é que oficializa o cristianismo como religião do império. E então é que a igreja passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, até 381, a igreja não tinha o nome de católica e também não era a igreja oficial do império. Passa a ser igreja oficial no ano de 381 pelo imperador Teodósio. Só para compreendermos isto, porque agora, a partir da igreja reformada, vai haver uma diferença grande entre igreja católica, que nesse período medieval passa a ser conhecida somente o cristianismo que se conhece, que geralmente os historiadores abordam, é o cristianismo católico, certo? Então, 1517, Lutero rompe isso com as 95 teses e começa o período da igreja reformada. Esse período vai até 1648 e é marcado com a Guerra dos 30 Anos, que põe fim a esse período. 1648, então, começa o período da igreja que nós conhecemos como igreja moderna, o que põe fim à igreja, o período da igreja reformada e o início da igreja moderna é a Guerra dos 30 Anos, que com um tratado de paz entre católicos e protestantes, que acabou com a guerra e fez a paz entre os grupos protestantes e católicos. Esse período da igreja moderna é marcada pelos grandes avivamentos e pelas missões mundiais. Foi um período muito fértil da história da igreja, onde houve muita produção literária, teológica, traduções da Bíblia, avivamento e missões mundiais. Então, foi um período muito importante. E esse período, segundo alguns historiadores, vai até o ano de 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, se encerra o período da Igreja Moderna e começa o período da Igreja conhecida como Igreja Contemporânea. O período da Igreja Contemporânea, segundo os historiadores, até aqui, vai até os nossos dias. E esse período, nós podemos dizer que é marcado por um caos grande, por muitos desequilíbrios. Nesse período surge o pentecostalismo, que acaba se tornando o maior movimento cristão do mundo. É marcado também pelo denominacionalismo, porque, lamentavelmente, as próprias igrejas tradicionais, as próprias igrejas históricas foram se dividindo e formando outras denominações, e existe hoje uma quantidade de denominações inúmeras, muito grandes. Outra característica deste período foi o movimento apostólico, o apostolismo, a teologia da prosperidade e a apostasia. Isso é que marca esse período da igreja contemporânea. Então, para relembrarmos, esses são todos os períodos da história da igreja. E nesse período de história da igreja 2, nós vamos estar estudando a partir da igreja reformada. Em história da igreja 1, estudamos a igreja primitiva e apostólica, perseguida, imperial e medieval. E agora nós vamos estudar a igreja reformada, a igreja moderna e a igreja contemporânea. E para encerrarmos essa introdução, eu quero esclarecer aqui algo que também às vezes é equivocado na cabeça de algumas pessoas, que dizem que a reforma protestante foi o desvio da igreja. E eu não vejo assim, a própria história mostra que não é assim. Essa primeira seta que você está vendo representa a Igreja de Cristo desde o início, que podemos considerar a igreja bíblica, dentro dos princípios bíblicos. A partir da igreja
nós sabemos, lendo a Bíblia, que desde o tempo dos apóstolos já começaram a surgir heresias e problemas dentro da igreja. Mas podemos dizer que a partir da igreja perseguida, fim da igreja perseguida e início da igreja imperial, surge então o desvio da igreja. Qual foi o desvio da igreja? O desvio da igreja não é o protestantismo. O desvio da igreja é o catolicismo, porque com a igreja católica, então, começou a surgir dentro da igreja a idolatria, o uso de amuletos, de imagens e de cultos a mortos e tantas outras coisas que fazem parte do que compõe a doutrina católica e que, lamentavelmente, depois de concílios, etc., etc., os dogmas da igreja e os concílios têm mais autoridade, a igreja tem mais autoridade que a própria Bíblia. Então, o desvio da igreja está aí, com o surgimento da igreja católica. E aí alguém pode dizer, então não houve igreja nesse período, da igreja imperial e da igreja medieval? Não houve uma igreja bíblica? Sim, houve. Esse período é conhecido... são conhecidos muitos grupos de cristãos que são chamados de igrejas dissidentes. E essas igrejas dissidentes eram exatamente grupos de cristãos que não concordavam com as práticas que estavam existindo dentro dessa igreja oficial e procuravam manter a linha bíblica, procuravam manter aquilo que a Bíblia de fato ensinava a respeito do cristianismo. Então, esse período da igreja imperial e da igreja medieval, que alguns dizem, não existiu uma igreja bíblica nesse período, existiu sim, conhecido como igrejas dissidentes. Elas ficam quase que invisíveis, elas não são visíveis aos olhos de muitos e não são muito destacadas e reconhecidas na história, mas elas estavam ali presentes, os grupos dissidentes que buscavam uma igreja bíblica. E então, com a reforma, essa linha bíblica da igreja volta novamente de uma forma bem visível, bem expressiva agora, a partir da reforma. Então, só para esclarecer, aonde foi que aconteceu o desvio da igreja? Foi no protestantismo? Não. O desvio da igreja aconteceu bem lá anteriormente, no tempo da igreja imperial e da igreja medieval. A reforma e a igreja reformada só fez tornar visível novamente a existência e a presença da igreja bíblica no mundo. Então, como recapitulação geral da história da igreja, nós vamos encerrar por aqui e na nossa próxima aula nós vamos continuar tratando do tema da história da igreja e vamos estar falando sobre a Inquisição para entrarmos no contexto da Igreja Reformada. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula.